Olá, gente. Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal. E gostaria de pedir-lhes que compartilhassem os vídeos, se assim vocês gostarem, né? Vocês compartilharem, vocês darem o joinha, clicarem no joinha. Por quê? Porque quando você clica no joinha, você está curtindo o conteúdo. E se você curte o conteúdo, o próprio YouTube, ele tem um computador chamado, é o computador inteligente, é o algoritmo. Então, esse algoritmo, ele subentende que você gostou do conteúdo. Aí, ele sobe os vídeos. Então, vamos começar mais uma história hoje. E a história de hoje fala de uma mãe, um filho e uma trouxa de roupas chichadas, ou mijadas, como diz no interior. Qual relação haveria entre esses três personagens? Veremos após a vinheta. Essa história se passou no seio da nossa família, né? Lá em Timbaúba. E minha mãe recebeu, no período de festa, final de ano, dezembro, ela recebeu um neto para passar uns dias. E esse neto chegou lá em casa com 7 dias de nascido e saiu formado e casado. Hoje constituiu família, hoje vive muito bem, com a graça de Deus. E ele sabe de quem eu estou falando, né? Então, o que acontece? Esse homem, um dia foi um garoto, e esse garoto tinha uma mania de fazer xixi na rede. E minha mãe, por longo período, lavou o xixi dos lençóis, da rede, e isso gerava custo, gerava muito trabalho, e na época não existia máquina de lavar, e se existisse, só quem podia comprar eram os ricos. Aí o que acontece? Nós, uma família humilde, não tínhamos condições de adquiri-la. Então minha mãe teria que lavar a mão mesmo, com sabão de pedra, como ela chamava, sabão em barra, em tablete, né? Isso gerava custo e trabalho. E minha mãe já estava se irritando com isso. Um dia ela chegou para esse garoto e falou o seguinte: hoje, se você fizer xixi na cama, amanhã pela manhã, nós vamos ter uma conversa muito séria. E ele, não sei se não entendeu a lição ou se ele achou que minha mãe estava brincando. Minha mãe não era de brincadeira, né? Então o que acontece? Ele fez xixi na cama, na rede novamente. Minha mãe calmamente pediu para ele juntar os lençóis, desarmar a rede, fazer aquela trouxa. E agora, mãe? Agora você põe na cabeça que nós vamos fazer uma viagem, um passeio por aqui pela rua. Mas, mãe, com uma trouxa de roupa na cabeça, isso já querendo chorar, né? Minha mãe falou: sim, com a trouxa de roupas na cabeça. E você vai repetir a seguinte frase: me dê uma esmolinha para trempe que faz xixi e não sente. No interior dizer que mija e não sente, né? E ele falou: mas mãe, eu vou passar vergonha. Ela falou: passar vergonha? E o que eu passo lavando seus lençóis chichados e a rede todos os dias? Não é vergonhoso para você também ou para mim? Ele falou: mas mãe, lava-se, água, sabão. Minha mãe falou: não, não é assim. Você precisa aprender esta lição. E minha mãe saiu com ele, praticamente rebocado. Chegou na primeira casa. Ele bateu palma, a pessoa saiu. Quando a pessoa saiu, ele calado. Minha mãe, sim, como é que você vai dizer? Me deu uma esmolinha para trempe que mija e não sente, ou faz xixi e não sente.
E ele falou, e a pessoa da casa ficou sorrindo, né? Porque nunca tinha visto aquilo. Aí minha mãe saiu para a segunda casa. Na segunda casa, ele já estava começando a chorar. Uma esmolinha para trempe, que faz xixi e não sente. Tá bom, mãe? Não, agora que começou. Vamos para frente. Aí foram mais para frente. Chegou na terceira casa. Na terceira casa, ele já estava em desespero. Uma esmolinha para trempe, que faz xixi e não sente. Aquele desespero, minha mãe. Vamos mais para frente? Mas, mãe, não para por aqui, minha mãe. Não, só para quando eu disser que para. Então vamos continuar. Aí continuar. E chegou na quarta casa, na quinta, na sexta e assim por diante. Quando chegou na última casa, ele nem conseguia mais falar. Ele só conseguia balbuciar ao repetir a frase célebre: uma esmolinha para trempe que faz xixi e não sente. Acabou, mãe? Mas sim, acabou. Vamos agora para casa. A nossa conversa agora é em casa. Aí minha mãe, chegando em casa, fez aquele carinho nele, com aquela mãozinha leve que ela tinha, né? E o liberou. E falou: Você sentiu o drama? Se essa situação se repetir, nós repetiremos a mesma cena. Você não mais é, passará por 10 casas, você vai passar em toda a rua repetindo a mesma frase. Eu sei que ele bebeu muita água durante o dia, tal, quando foi à noite, ele fez xixi bastante e falou: Não, não vou fazer xixi hoje na rede. Amanheceu o dia, o piso enxuto, os lençóis secos, a rede também. E ele chegou para nossa mãe: Mãe, hoje eu não fiz xixi na rede. Os lençóis estão secos, a rede e o piso também. Minha mãe falou: Então quer dizer que serviu a lição? Ele falou: Sim, serviu sim. Eu não quero mais passar por aquela humilhação. O que nós aprendemos com essa lição, meus irmãos, meus amigos? Nós aprendemos que muitas vezes precisamos ser confrontados com o nosso erro para reconhecer que ele está prejudicando não só a nós, mas também aqueles que nos cercam. E o Senhor Jesus, ele faz isso. Ele diz que ao conhecermos a verdade nos libertará. A verdade do texto bíblico é a palavra, é o verbo, é Jesus. E a verdade na história que nós acabamos de contar, a verdade seria a situação, o contexto, o trabalho que ele estava dando, fazendo xixi na rede e nos lençóis. Então, ao ser confrontado com aquela verdade, ele entendeu que precisava mudar. E minha mãe usou uma estratégia que talvez tenham usado com ela, ou ela tenha visto, e deu certo. O fez repetir a mesma frase para várias pessoas, vários vizinhos, e ele envergonhou-se do seu erro e não o fez mais. Então, que nós possamos aprender que, ao sermos confrontados com os nossos erros, é porque eles já passaram dos limites e precisamos mudar. Então, que Deus nos ajude a mudar e que, ao sermos confrontados com os nossos erros, possamos aprender com eles e não cometê-los mais. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.